Violência baseada no género manifesta-se de diversas formas: física, psicológica, sexual e até econômica, dirigida a alguém com base no género, afetando maioritariamente as mulheres. Segundo dados das Nações Unidas, uma em cada três mulheres já sofreu algum tipo de violência ao longo da vida. Em Moçambique, diferentes relatórios indicam que a violência baseada no género mantém-se presente em zonas urbanas e rurais, muitas vezes longe das estatísticas oficiais. Marcas que a nossa entrevistada carrega para o resto da sua vida. Traía, quando voltava, em casa não havia paz. Ele voltava, vinha me bater. Vinha me bater. E aí passei dias sempre angustiado por maus tratos dele. Porque em casa, quando ele chegava, não havia sossego. Por isso, de lá vivemos mais juntos, mas que chegou um certo tempo também dele abandonar a casa. Mas mesmo assim, onde que ele estava, sempre vinha fazer confusão em casa. Até o caso, até chegou a entrar chefe de quarteirões, mas só que nesse tempo ninguém me ajudou. Foram anos de sofrimento e angústia, conta a nossa entrevistada, que foi vítima, sobretudo, de violência psicológica. Mas antes, quando a mãe ainda sofria violência doméstica, quais eram os traumas que a mãe tinha? Quais eram as dores? Quais eram as consequências para a sua mente que naquele momento percebia que estava mal? Naquele momento, o que aconteceu, até eu acabei entrando no vício, beber, para que quando eu beber, por menos naquela hora, conseguia apanhar sono. Clínica Vânia Chapo, a violência não começa apenas com a agressão física. Começa com o controlo, com o medo e com o silêncio imposto às vítimas. Há aqueles homens que usam a violência verbal, usam a violência psicológica. Então, se está a usar a violência psicológica, o que ele faz? Pode chamar a esposa de nomes, proferir nomes feios, nomes ofensivos. E isso acaba diminuindo aquilo que é a autoestima da mulher. Então, a mulher, quando acaba vendo, quando está na violência psicológica, muitas das vezes as mulheres calam com aquilo de que não vou responder, senão vou lhe incentivar o quê? A levantar a mão. Mas em algum momento a mulher responde, é aí onde já acabam chegando ao estadio do quê? Dele levantar a mão, começa já a agredir a ela fisicamente. Em Moçambique, a violência baseada no género é crime. Desde 2009, o país dispõe da Lei contra a Violência Doméstica praticada contra a mulher, um instrumento legal criado para proteger as vítimas e responsabilizar os agressores. No entanto, especialistas alertam que a existência da lei não significa necessariamente proteção efetiva, conforme afirma a ativista social Quitéria Guerrengane, do Observatório das Mulheres. O Observatório das Mulheres está a conduzir neste momento um estudo com a ONU Mulheres, com o IPAS Moçambique, a Embaixada da Suécia, o SESC, o Aliadas do Canadá, que é justamente sobre a análise da eficácia e das lacunas legais, estruturais e institucionais na resposta à violência. Porque há um debate nos últimos tempos que precisamos de uma lei de feminicídio. Um debate, precisamos de uma lei sobre a violência obstétrica, precisamos de uma lei sobre a violência digital, precisamos de rever a lei da violência doméstica, que já até já falam que começaram a rever. Outros já até precisamos de uma lei de VBG que junte tudo. Outras correntes, não, mas o Código Penal já fala de homicídio agravado, que é essas situações, já fala de todos esses tipos legais de crime. E olhamos para nós, fomos ao Brasil em outubro para fazer um estudo comparado, trabalhamos com o Observatório da Violência do Senado Federal, trabalhamos com o Observatório do Ministério do Gênero, trabalhamos com o Instituto Maria da Penha, estivemos com a Maria da Penha, que foi uma das vítimas que fez com que a lei surgisse. Fomos trabalhar com várias entidades, com a Câmara dos Deputados,
E fomos perceber que o Brasil é um país modelo em termos de leis. Tem lei de feminicídio, tem lei do stalking, tem lei da... Maria da Penha, tem cada tipo de lei. E nós reunimos com deputadas e senadoras que nos disseram que elas têm lei. Não estamos a falar de o parlamento ter lei. Ela tem lei. Porque cada vez que eles propõem lei, a lei toma e é iniciativa da senadora, é iniciativa da deputada. E uma dizia, eu tenho 56 políticas públicas de projeto de lei. Outra dizia, eu tenho 26. Outra dizia, eu tenho 12. Este ano nós aprovamos 256 políticas protetoras para a mulher em todas as áreas sobre a amamentação e tal. E nós depois perguntávamos, que exemplo eu gostaria de levar para o meu parlamento, trabalhar com o gabinete da mulher parlamentar, para que as mulheres parlamentares também tivessem pelo menos uma iniciativa. É um quinquênio, nós não temos uma mulher com uma iniciativa de lei. Mas depois a pergunta que nós fazemos a seguir, que é um modelo do Brasil, gostaríamos de trazer para Moçambique. Por que é que temos muito caso de feminicídio no Brasil, se nós temos lei do feminicídio? Isto se diz que não é a lei só que resolve. Nós podemos aprovar amanhã, correr uma lei por achar que o feminicídio se resolve com lei e nos assustarmos, não resolvemos nada. Então precisamos começar a sair da nossa preguiça mental de achar problema lei. Não! O problema é estrutural, é prático, é contextual. Como bem referiu, a lei da violência doméstica trata a violência doméstica como crime público. Qualquer pessoa pode denunciar. Temos uma lei de proteção de testemunhas e denunciantes, mas quem é uma pessoa que vai denunciar violência doméstica que é protegido? Não há medidas protetivas, não há medidas cautelares. A própria vítima, quando sofre violência, a primeira coisa que é dita é procurar um lugar seguro para ficar. Não é o agressor que tem que procurar lugar seguro, sair de casa. Não, é a vítima. E tem que sair da casa, ir a uma casa segura e nós não temos abrigos seguros. A vizinha é depois chamada de invejosa, que se meteu na coisa da família do outro, porque não há medida protetiva. É para além da própria educação, é preciso nós ampliarmos esta educação. Em Moçambique, continuam a nascer e a crescer dados com relação à violência baseada no género. Com base nos dados avançados pelo Gabinete de Atendimento à Família e Menores Vítimas de Violência Doméstica, só neste mês de janeiro já foram registrados cerca de 259 casos. E no ano passado, 2025, foram registrados 2.025 casos de violência baseada no género, o que mais uma vez tem preocupado as autoridades. Relativamente aos casos registrados mensalmente, eles rondam dos 150 a 200. Por exemplo, este mês de janeiro já registramos desde já 259 casos. Então, relativamente ao ano, fazer assim aqui uma comparação de 2024 e 2025. Em 2025, que é o ano transato, nós houve uma mera coincidência, na verdade, registramos 2.025 casos. E comparativamente ao igual período que é 2024, registramos 1.958 casos, houve um incremento, ou seja, um acréscimo de 67 casos. Então, é basicamente isso. São casos que, na verdade, não nos deixam à vontade, porque temos em mente que há situações, em algum momento, que são ocultas, que não chegam em nós, mas os que nós registramos são esses. Falando do ano passado, aquilo que eu dizia, houve uma mera coincidência com o próprio ano, acabamos registrando 2.025 casos. Os dados apresentados pela polícia refletem os casos oficialmente denunciados. No entanto, organizações da sociedade civil alertam que estes números representam apenas uma parte da realidade. Quitéria Guerrengane, ativista social na área dos direitos das mulheres, defende que há uma discrepância entre os dados da polícia e os números registados
nas unidades sanitárias. Trouxe-nos aqui dados de janeiro de mais de 200 casos. Mas a maior descoberta que nós tivemos no último Barômetro das Mulheres, que foi lançado em dezembro de 2025, foi justamente que quando se faz uma análise dos dados, por exemplo, de 2024 ou de qualquer outro ano, a Polícia da República de Moçambique reporta ter registrado 9.000 casos em um ano, dos quais 8.000 e tal de mulheres vítimas. No entanto, quando fazemos uma comparação entre estes dados que nos são conferidos pela polícia com os dados conferidos pela saúde, imagina, temos 90.000 casos de violência. A polícia confirma que este é um padrão comum nos casos de violência doméstica. Segundo as autoridades, muitas mulheres não denunciam logo a primeira agressão, tolerando sucessivos abusos por medo, dependência emocional ou econômica, pressão familiar e esperança de mudança do agressor.